Foi. Fala, galera! Beleza com vocês aqui, professor Brunão? Mais uma semana para que a gente possa começar de maneira extremamente animada. E segunda-feira, como vocês sabem, é dia da melhor matéria do planeta, da galáxia, da estratosfera, do universo, de onde vocês puderem imaginar, nesse infinito mundo que desconhecemos, não, nesse infinito universo que desconhecemos, é a geografia. E para essa semana, atendendo a pedidos, porque este cara que é uma lenda, essa figura amada já por vocês, embora não dê aula para vocês ainda, né? Senhor Carlinhos está aqui com a gente novamente. Fala, meu brother, como é que você está? Queridos alunos do professor Bruno, estou eu cá de volta e eu vou explicar para vocês por que eu estou de volta. Eu sou fã incondicional do professor Bruno. Então, como eu sou fã do professor Bruno, eu falei assim para ele essa semana que a gente vive batendo papo, trocando ideia, falando de trabalho. Aí eu falei assim, professor Bruno, você vai gravar aquela aula para aquela turma sensacional que o senhor é o professor deles? Ele disse, Carlos, meu querido, vou gravar essa semana novamente. Eu falei, posso assessorar você novamente, ficar ali e te ajudando, enfim, paralelo ao professor Bruno, né, gente? E eu vou explicar para vocês por que eu quero estar aqui. Primeiro, porque eu fico admirando o quão bacana, legal, inteligente, gente boa e carismático é o professor de vocês. Muito obrigado, professor de vocês. Muito obrigado. Gente, vou falar uma coisa, eu sou um cara mais idoso, vocês sabem. Professor Bruno, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Professor Bruno, um dos melhores professores da área de humanas que eu já conheci. A gente tem uma brincadeira no colegial que eu chamo, a gente fala sensacional. O professor Bruno é sensacional. Inteligente, gente boa, simpático, super bom professor, manda muito de geografia, vive me dando toque, dica, falando aí de coisas, a gente trocando figurinhas. Eu acho que é o contrário, hein? O senhor é muito gentil, meu amigo, mas eu acho que é o contrário, porque uma lenda viva que está sendo construída nesse colégio, ao lado de tantas outras lendas que temos, é o senhor. Então, o senhor é uma pessoa muito especial. Aliás, deixa eu só falar um negócio. Você uma coisa, manda bala. Né? Só para eu te falar um negócio. Eu estava preparando aqui, né? Porque eu falei, vou fazer um negócio bonito e tal, né? Aí vem aquela parte que nunca dá certo, né? Falei assim, eu vou fazer um café para aparecer. Aí, olha só o que aconteceu no meio do caminho com o café. O café foi-se. Né? Assim, bebendo um cafezinho, assim, quando eu menos percebo, o café já foi embora, meu amigo. Já foi. Ô, gente, sabe o que acontece? O meu avô passou por aqui e ele bebeu o meu café. Muito bem, eu ia falar, o professor, sabe o que acontece? O professor Bruno foi roubado no seu café, pessoal. Foi subtraído da minha pessoa, cara. Foi subtraído. Mas, gente, eu tô aqui hoje de novo para trabalhar com o Bruno. O Bruno é o professor, o Bruno é o que manda, e eu tô aqui para dar aquela força, para a gente trocar uma ideia, para a aula ficar mais dinâmica, para a aula ficar mais legal, para a aula ficar joia. E eu gosto sempre que o Bruno me convida. Aliás, Bruno, se você me convidar toda a semana, eu vou estar aqui porque a turma é sensacional. Olha que promessa é dívida e essa galera e olha só o privilégio que eles estão tendo de ter dois professores ao mesmo tempo na matéria, dialogando, fazendo isso de maneira mais dinâmica. Coisas que a tecnologia nos proporciona nos dias de hoje, porque se fosse em horário normal, eu não sei se os senhores ou as senhoras sabem, mas esta figura que vos fala, senhor Carlinhos, é mais requisitada do que o presidente da República, do que o Papa, do que qualquer outra autoridade que você possa imaginar. Então, conseguir um lugar na agenda desse cara não é fácil. Bruno, é verdade. Menino, só para vocês terem uma ideia, o tio trabalha, tá? Em 7 escolas diferentes. O tio fica para lá e para cá, para lá e para cá, para lá. Exatamente. E sabe o que significa isso, pessoal? Por que o tio trabalha tanto assim? Porque o tio é pobre. A gente é pobre, mas é feliz. A gente se diverte muito, por isso que a gente tá aqui junto, porque pra gente isso aqui é uma baita diversão, né, Bruno? É muito bacana, muito legal trabalhar com essa molecada, né? Eu costumo brincar, a gente costuma dizer com o Douglas também, né, que é outro querido amigo nosso,
falando justamente isso. O momento da aula é o momento que a gente faz com prazer, com alegria, com o coração. Porque quando Isso. a gente se conecta com essa galera. Mas sem mais... Exatamente. Vamos lá, que temos bastante assunto para tratar com essa galera. Manda bala, Bruno. Vou fazer o Manda compartilhamento bala aqui da minha tela para que a gente possa, portanto, iniciar já esta aula, beleza? Então, sexto ano aí. Muito bem, Bruno. Manda bala. Vamos que vamos. Bom, para começar, Carlinhos, tem uma coisa interessante. Eu gosto de sempre, em começo de aula, colocar um meme, alguma coisinha assim. Hoje eu coloquei uma chargezinha. Leia a charge para nós, professor. Então, peraí, professor Bruno, que como eu sou um cara mais idoso, né? Os pais dos alunos que têm a minha faixa etária sabem que sem óculos é impossível, né? Por isso que eu gosto de falar sempre com os pais. Os alunos também entendem, porque tem os pais aí que usam óculos, tá certo? Tá me escutando, Bruno? Estou te escutando bem. Pode mandar ver que vamos lá. Tudo conectado aqui. Então é tá assim, gente. Vou tentar fazer a narração da charge. Vamos lá. Você vai trocar a Terra por 50 folhas de árvores alienígenas? Resposta: a minha coleção vai ser a mais maneira da sala. O melhor o melhor de tudo é que a gente não precisa mais perder tempo com isso. Os alienígenas vão fazer todo o trabalho. A gente pode ficar de bobeira o resto do dia, tá? Mas eles vão controlar o planeta? Bem, do jeito que o planeta está, também não vai fazer muita diferença, né? Carlinhos, eu selecionei essa chargezinha do Calvin, que tem tudo a ver com a nossa matéria geografia, fala sobre a vida no planeta, né? Até porque essa aqui é interessante, sobretudo as questões ambientais, né? Que inclusive os alunos... Sim, Bruno. Isso na semana passada, na apostila, né? Sim. Nós estamos em tempo de pandemia, que as dificuldades, os desafios são outros, mas um dos problemas que persistem no nosso planeta Terra é justamente a destinação do lixo, o consumo mais consciente, preservar a vida no planeta, as árvores, né? Então, quer dizer, faz sentido aí essa crítica da chargezinha do Calvin nesse começo, não faz, Carlinhos? Nós hoje temos uma consciência muito grande que a Terra tem recursos que são finitos, né, Bruno? Exato. Nós não temos, de forma geral, recursos que são infinitos. E hoje, graças à ciência, graças à tecnologia, graças ao conhecimento, a gente sabe do que é finito. E a gente também sabe que esse consumo exagerado pode trazer danos para o planeta que vão nos afetar diretamente. Bruno, eu acho que vale aqui lembrar os seus alunos, vale aqui lembrar os alunos, os pais, de uma coisa que eu acho que é muito importante para uma reflexão. A nossa espécie é uma espécie que habita o planeta Terra de forma recente. Nós, humanos, estamos aqui há pouco tempo, né? Aliás, deixa eu fazer um gancho com você, porque por favor, professor de história dessa galerinha, nós já estudamos o período de hominização, todo o desenvolvimento do homem, a história, isso já foi matéria do bimestre anterior, então eles estão completamente antenados em relação ao surgimento da espécie humana. Muito bem. Então, gente, como vocês já tiveram essa aula com o professor Brunão, e o professor Brunão já abriu os caminhos desse conhecimento, mostrando para você aí os nossos primeiros passos, a nossa história, vocês sabem que nós estamos num planeta que tem de 4,5 para 4,6 bilhões de anos. Esse planeta está aqui há bilhões de anos. E ele deve continuar aqui por bilhões de anos. Mas esse é o momento que nós estamos vivendo aqui. Então, se a gente machucar o planeta, tá? Botar feridas no planeta, muito provavelmente daqui a 1 bilhão de anos essas feridas vão estar recuperadas, professor Bruno. Legal. Mas esse é o momento que nós estamos vivendo. Então, isso vai estar afetando diretamente a nossa espécie que está vivendo aqui agora. Então, o planeta, ele já estava aqui antes de nós e muito provavelmente vai estar aqui no futuro distante. Só que esse momento é o momento que eu, professor Bruno, vocês, alunos do professor Bruno, os pais dos nossos queridos alunos, é o momento que nós estamos vivendo. Então, nós temos que cuidar bem da casa que a gente mora, né, professor Bruno? É verdade, porque senão... É verdade. Perfeita a sua mensagem. Aliás, muito bem colocado, né? Afinal de contas, tanto o destino das águas depende do tipo de uso que nós vamos fazer, toda a preservação do meio ambiente depende também desse consumo mais sustentável, de tentarmos entrar numa relação maior de equilíbrio, em nome
de um suposto crescimento econômico, também não dá para arriscar a vida da nossa geração e das futuras gerações, né? Exatamente, professor Mais Bruno. delongas, né? Pode falar, Exatamente. perdão. Lembrando que nós já somos no planeta 7,7 bilhão de pessoas, né? E estamos caminhando para 8 bilhões de pessoas. Nunca o planeta Terra teve essa quantidade de humanos vivendo em cima dele. É histórico termos essa quantidade de pessoas. E consumindo recursos de maneira voraz, né, professor? Exato. Temos que ter muita consciência. Então, bacana. A Chargezinha abre essa reflexão. Para quem está nos acompanhando, lembrando, todo esse material está na nossa excelente e excepcional plataforma Natureza Cloud. E aí, quando você clica no link para começar essa aula, você vai ter, portanto, aquele primeiro slide, esse do Calvin. Aqui vai ser o espaço, justamente, ó, se liguem quem veio conversar com a gente de novo, o Carlinhos, né? Essa figuraça. Então, aqui estará essa videoaula que estamos gravando, tá? Eu deixo sempre disponível os slides para que depois, caso vocês queiram também, além da videoaula, estudar com calma, lê-los devagar, vocês podem fazer isso, tá certo? E a partir de agora... outra coisa importante, pessoal, que vocês cobram também para que fique claro. Essa aula vocês vão perceber que tem 2 vídeos. Tem essa videoaula que eu estou gravando com o professor Carlinhos e tem esse outro vídeo que ficou um pouquinho longo, tá? Não fica bravo com o tio. Ele ficou um pouquinho longo, mas é porque eu fui fazendo passo a passo tanto do preenchimento da apostila quanto da correção do aplicando conhecimento que nós já fizemos na semana passada, beleza? Então aqui você vai clicar nesse vídeo e ao clicar nesse slide, a hora de preencher a apostila e corrigir a tarefa da semana passada. Você corre, pega a sua apostila, pega a borracha, pega o lápis, senta aqui e vai passo a passo corrigindo, beleza? Fiz num vídeo à parte para justamente não contaminar todo o espaço aqui da nossa videoaula. E agora a gente começa efetivamente, então, a nossa aula de hoje, dando sequência ao tema que já iniciamos. Estamos estudando o planeta Terra, a localização e os seus respectivos movimentos, os movimentos terrestres e as diferentes dinâmicas atmosféricas. Na nossa última aula, nós falamos Na nossa última aula, nós falamos basicamente, pessoal, a respeito de 3 temas fundamentais, tá? Vou fazer um resumão aqui. Primeiro, nós falamos a respeito das linhas imaginárias, por isso para a gente relembrar nesse momento. Falamos das linhas imaginárias, da latitude, da importância delas, sobretudo para a definição das zonas climáticas. Vamos trazer também hoje como reflexão do que vamos falar aqui. Falamos também a respeito das diferentes longitudes, que tem a ver com esses traços que a gente faz também no globo, né? Aqueles que ficam em pé. Então, lembrando, a latitude fica deitadinha, né? A longitude ela fica em pé na representação. O Carlinhos ainda comentou de maneira muito bacana a respeito aí da principal que a principal convencionamos adotar como a longitude inicial, embora isso pudesse ser qualquer uma dessas linhas, né, que não teria diferença alguma, mas nós convencionamos por conta de decisões políticas lá atrás do século XIX, o meridiano de Greenwich, que cruza justamente essa parte de um subúrbio em Londres, lá na Inglaterra. Diferentemente da linha do Equador, que tinha que ser ela mesma, o marco zero, o ponto inicial aí das latitudes, porque tem a ver também justamente com a questão da incidência solar. E nós estudamos também, fizemos até exercício aqui, rabiscamos a tela tal e tudo mais, sobre as coordenadas geográficas, mostrando que o encontro de latitudes e de longitudes resultam em diferentes coordenadas. Certo, Carlinhos? Complemento. Muito bem, professor Bruno. O senhor fez um pequeno histórico do que nós tínhamos visto na aula passada, né? E nós tínhamos feito lá os exercícios que dão de localização geográfica, tá bom? Foi isso, foi a última coisa que nós falamos aí, certo, professor? Certo, perfeito. Então, vamos começar agora. Hoje nós vamos continuar estudando a respeito dos movimentos da Terra. Até colocar aqui a tela um pouco mais para o cantinho, para não nos atrapalhar. Muito bem. E a gente começa, ao falar em movimento da Terra, a gente precisa lembrar, acima de tudo, que, como o próprio nome diz, a Terra está em constante movimentação. Ou seja, há 2 tipos de movimento, né, Carlinhos? Isso. Clara e muito didática, que a Terra faz. Lembrando que a Terra ela tem o seu eixo aqui, ó, de deslocamento, certo? Então ela tem ali, ela está curvadinha, ela não fica retinha, ela tem a curvadinha, tá? E ela faz 2 tipos de movimento. Um em torno, que eu ia tentar virar, quase que deu um acidente aqui. Quase que o professor Bruno se mata sozinho, quase pessoal. Que cai o notebook, né? Mas, eu acho que eu não consigo fazer isso. Será que eu consigo fazer isso? Mas a ideia é... Professor Bruno, pelo amor de Deus, o senhor toma cuidado. Os pais estão assistindo. Vamos fazer. Então a Terra faz um movimento que ela gira em torno do próprio eixo dela. Eu fui mais contido.
E esse Boa, professor. que ela faz em torno do próprio eixo, nós damos o nome de movimento de rotação, certo? Esse movimento de rotação, ele tem aí aproximadamente quase 24 horas, né, Carlinhos? Na verdade, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, para ser mais preciso para todos vocês. E esse mesmo planeta faz um movimento que, como sabemos, de acordo com a teoria que já foi amplamente comprovada e mostrada, né, a Terra ela gira em torno de si mesma e ela mostra aqui o nosso gifzinho maravilhoso para vocês, em torno do Sol. E esse movimento que vocês estão vendo aí, ó, tanto da Terra girando em torno de si mesma, que é a rotação, percebam, observem bem, quanto girando agora ao entorno do Sol, esse movimento em torno do Sol se chama movimento de translação. Esse movimento de translação, portanto, é aquele que demora aproximadamente 365 dias e algumas horas e alguns minutos, né? É isso? 365 dias, para a gente fazer conta redonda para os meninos, para vocês levarem assim, né? Não precisa ser tão minucioso. 365 dias e 6 horas, professor Bruno. Arredondando os números. 365 dias e 6 horas. Esse é o movimento completo da translação, professor Bruno. Então, quer dizer, um movimento de translação completo, como esse que nós estamos observando no GIF aí, passando para vocês na tela, demora 1 ano. É isso? Isso. O movimento de rotação completo demora um dia inteiro, né? Um dia e uma noite, vamos dizer. Isso. Na verdade, a Terra o tempo inteiro está fazendo 2 movimentos constantes, né, professor Bruno? Ela está fazendo o movimento de rotação. Professor Bruno, o movimento de rotação vai me dar o que eu chamo de dia. Então, para os meninos não se perderem, né, ele vai me dar o que eu chamo de dia. Então, o movimento de rotação me dá as 24 horas. E eu chamo as 24 horas, professor Bruno, de forma genérica, né? O professor Bruno fez o senhor fez ali um comentário ali, né, professor? No número 1, né? Isso. Tá aqui, ó, no número 1 eu pus, ó, ocorrência, então, ó, o movimento de rotação é o que dá ocorrência aos dias e às noites, né? Enfim, essa ideia do passar dos dias e das noites. Já o movimento de translação, que é esse em torno do Sol, daria aí principalmente passagem, vamos dizer assim, das nossas diferentes estações do ano, ou seja, as nossas 4 estações do ano. E também esses elementos guardam, vamos dizer assim, guardam, portanto, ali importância no que diz respeito também a diferentes fenômenos atmosféricos, como o tempo e o clima. Até aqui, Carlinhos? Isso. Professor, então vamos rapidinho só fazer alguns comentários para os meninos levarem como informações aí. Legal. A gente chama de dia, de forma genérica, professor Bruno, um dia tem 24 horas, que está dividido com o período de claridade e de escuridão, que nós chamamos de noite. Então, meninos, um dia teria 24 horas, né? Ou seja, contando o período de claridade e o período de escuridão. Então, é um termo que é usado na geografia aí, a palavra dia. Apesar do dia ter, a gente usar sempre a palavra dia como período de claridade, professor Bruno, na verdade a geografia ela vai além. Dia tem a ver com a claridade e com a escuridão. Mas aí, de forma tranquila, de forma mais, vamos dizer assim, didática, a gente chama dia, claridade, noite, escuridão. E aí, você falar para a pessoa que está de dia, que um dia tem 24 horas, ela pode se confundir, né, professor Bruno? Outra coisa, professor Bruno, nós humanos, nós aproveitamos para fazer a seguinte contagem. Esse movimento de translação, eu vou lembrar os nossos alunos da 6ª série sobre isso. Esse movimento de translação, professor Bruno, ele nos dá o ano, como o senhor mesmo tinha falado, que são os 365 dias, né? A gente está fazendo conta redonda, gente. 365 dias. Como eu chamo isso aí de um ano, quando a Terra completa uma volta total em torno do Sol, que você comemora o seu aniversário. Então, por exemplo, professor Bruno, quantos anos o professor Bruno tem? Eu tenho 31 anos. Então, professor Bruno, a Terra realizou, né, no seu período de vida, 31 voltas em torno do Sol. Então, para quem é bem fissurado em aniversário aí, um aniversário é a contagem desse tempo e nós contamos o nosso tempo, nós montamos o nosso calendário, professor Bruno, em cima desse movimento aí de rotação da Terra em torno do Sol, professor. É uma curiosidade. Aliás, né, todos aí comemoram o Ano Novo justamente por isso, né, que é quando passou. Até vi uma brincadeira esses dias atrás, né,
e era o Sol, né, olhando assim, e aí tinha a Terra, toda a Terra comemorando assim. Aí um outro astro pergunta assim para o Sol e fala assim: mas por que essa galera tá comemorando? Ei, pelo menos uma vez aí eles fazem isso. Ô, professor Bruno, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: nós queríamos arrumar um motivo para fazer festa. Tá certo, eu Então já a gente entendi tudo, já inventou, entendi tudo. Bruno, a gente inventou uma maneira para fazer uma festa. Então a Perfeito, gente faz perfeito, festas, o Natal, a gente comemora o nascimento de Jesus, a gente faz uma perfeito, festa, tá? perfeito. O Ano Novo, a gente comemora uma volta completa da Uma Terra em torno volta, do Sol. o que não é pouca coisa, né, meu amigo? Imagina dar uma volta inteira aí no Sol, não é pouca coisa. Pois é, professor Bruno. Então, isso é o nosso ano, professor Bruno, só para os meninos saberem. E os pais também, né, professor? Os Tá pais também. certo, tá certo. Os pais também que nos acompanham, muito obrigado por nos acompanhar nas videoaulas também, porque eu sei que tem vários pais que acompanham com a gente e que também Legal, professor. estão Bacana, também bacana. mandando mensagem. Isso é o mais bacana de tudo. Vamos todo mundo aprender, vamos todo mundo aprender. Bom, próximo slide então, Carlinhos, vamos lá. A gente sabe então que o movimento de população, ele dá origem, principalmente, às estações, né, professor Carlinhos? Ou seja, a passagem ali guarda uma relação, portanto, com as 4 estações. E quando nós estamos falando das 4 estações, nós estamos falando do inverno, do verão, do outono e da primavera, perfeito? Quando eu tenho justamente a chegada do verão, que ocorre ali por volta do dia 22 de dezembro, aqui para nós, 21, 22 de dezembro, enfim, tenho ali o que eu chamo justamente de solstício de verão, certo? E quando depois eu tenho lá na frente o inverno, no dia 22 de junho, eu chamo isso de solstício de inverno. Ao contrário de quando eu tenho o 21 de março, que eu chamo equinócio, e a primavera em 23 de setembro, que também é um equinócio. Só para que fique claro, a ideia de equinócio é a ideia de igualdade, portanto, a duração disso do que você falou, do que seria o período de luz, né, ao longo de um dia, e o período de escuridão, que a gente chama de dias e noites, né, seria mais ou menos o mesmo tempo. Então, nós estaríamos falando aí que no outono e na primavera nós temos 12, aproximadamente, né, 12 horas Isso. e 12 horas justamente de escuridão. Ao passo em que Isso. no verão nós temos dias um pouco mais longos, né, porque a gente fica um maior tempo exposto ao sol, e invernos com períodos justamente que os dias são um pouco menores, mais curtos, e as noites são mais longas. É mais ou menos por aí, Carlinhos? É mais ou menos. Bruno, eu vou usar aqui 2 elementos para ajudar você na sua aula, se você me permite. Mas Eu vou claro. ajudar um elemento bem, bem interessante para ajudar na sua aula. Eu vou usar o meu carrinho. E como eu sou um bom professor de geografia, professor Bruno, eu tenho aqui o meu globo terrestre, professor. Perfeito. Tá? O meu globo terrestre. Então, a primeira coisa, professor, que eu queria que todos os alunos entendessem, é que o nosso planeta, olhando para esse globo, acho que vai ficar assim, vai estar dando para enxergar, né, Bruno? Porque isso, eu coloquei até na parte de cima aqui do slide já. Tá. Então é o seguinte, professor Bruno, ó, quando a gente olha para a Terra, meninos, a Terra ela tem um eixo de inclinação de 23 graus. Então a Terra está inclinada 23 graus no espaço. Então, a gente vai conseguir determinar as 4 estações do ano justamente por causa desse grau de inclinação. Então, o que vai acontecer? A Terra ela vai girar em torno do Sol com esse eixo que você está olhando aqui no meu globinho de vidro, gente, ó. Aqui, gente, não sei se vai dar para ver, porque de vidro fica mais difícil, tá? Mas a Terra teria um eixo de inclinação, tá? Perfeito. Então, aqui acho que está dando melhor para visualizar para os meninos, tá? Legal. E no slide agora, também, e o Carlinhos, no slide também, oi, ó, no nosso slide tem todo o esquema aqui mostrando para eles o passo a passo, ó, quando é uma estação em um hemisfério, quando é no outro, falando desse eixo de inclinação, da maior proximidade, maior distância em relação ao Sol. Está tudo aqui também representado. Tá, professor Bruno. Perfeito, o professor Bruno foi muito feliz em mostrar o desenho dele. E aí eu só quero complementar a frase do professor Bruno, gente, mostrando o meu carrinho. O que significa solstício e equinócio? Usando o carrinho como exemplo para ficar bem mais, vamos assim, fácil de vocês entenderem. Gente, é solstício quando a Terra está no seu ponto máximo de inclinação. Horas iluminando o hemisfério sul, que é a parte de em relação ao Sol, da Terra, e deixando mais inclinado o hemisfério norte. Perfeito. Quando a Terra está desse jeito, eu tenho solstício de verão aqui no hemisfério sul,
solstício de verão aqui no hemisfério, solstício de inverno aqui no hemisfério norte. Depois, Bruno, quando a Terra fica nessa posição, já que ela está girando em torno do Sol, tá? Quando ela fica nessa posição, Bruno, aqui a posição do carrinho, o hemisfério norte mais à frente, jogado à frente aqui em relação ao Sol, e o hemisfério sul mais inclinado, eu tenho solstício de verão aqui no hemisfério norte e o solstício de inverno aqui no hemisfério sul. Portanto, só que tem um determinado momento, Bruno, que a Terra está fazendo esse movimento em torno do Sol, e aí eu vou usar o carrinho de novo como uma referência, que ela vai ficar reta em relação ao Sol, professor Bruno. Legal. Quando ela fica reta, eu tenho os equinócios. Ou seja, gente, só para vocês entenderem, para não confundir, ela vai ficar reta, ok? Então vai começar agora, gente, o equinócio. Quando ela está reta e ela começa, por exemplo, gente, ó, a inclinar, porque com o passar dos dias ela vai fazer assim, ela ficou reta. Só que aí, Bruno, o que ela vai fazendo? Conforme vai passando, ela vai girando, e ela vai dando aquela inclinadinha em relação ao Sol, vai dando aquela... vai virando. Isso. E aí, Bruno, tá chegando o verão e tá chegando o inverno. Perfeito. Então, quando ela fica reta, Bruno, nós temos o outono e a primavera. Legal. Tá certo? E quando ela está inclinada, nós temos o verão e o inverno. Lembrando que a Terra está girando no espaço sideral em torno do Sol. Eu acho, Bruno, que usando o carrinho e o nosso globinho de vidro, a gente consegue ajudar os meninos a entenderem melhor. Então deu conta, né? Deu conta. E, aliás, o desenho também aqui ajuda bastante, ó, porque onde muito pulando o mapa agora, a gente está mostrando justamente o que seriam os solstícios, né? Onde eu estou passando o mouse, e aqui os equinócios. Beleza? Acho que esse assunto tá bacana. Ficou fácil agora, viu, Carlinhos? Eu acho que sim, professor Bruno. Eu acho que com a sua futuras dúvidas nós vamos sanando depois, caso elas venham a ocorrer. Muito bem. Vamos dar sequência. Agora a gente vai falar de uma coisa importante. A gente falou que esses movimentos aí e tudo mais tem a ver também com diferenças entre o clima e o tempo. Aliás, isso é algo importante, é fundamental que a gente tem que entender também quando nós estamos falando de movimentos aí do planeta Terra. Afinal de contas, esses movimentos da Terra guardam relação com padrões climáticos, certo? Inclusive aí tem ainda a apostila para vocês estudarem. Hein? Vamos lá então, de maneira muito simples e para a gente não perder muito tempo aqui. Quando a gente fala em tempo, e aí como está mostrando essa imagem aqui para vocês, ó, trata-se do estado geral da atmosfera em um dado momento. Você vai falar, oi, como é que é? O que é isso aí? O que é o tempo? O tempo, ele é aquele momento que nós estamos ali do dia, seja lá o que for, e que, portanto, pode ser variado. Como assim? Ó? Tentei dar vários exemplos aqui. Ó. Hoje, de repente, eu posso amanhecer um belo dia, ver que está cheio de nuvem, está chovendo. Hoje o tempo está chuvoso, né? Aí, de repente, no outro dia, abriu aquele sol maravilhoso de domingo, dia de ir no parque, curtir, depois que passar essa pandemia e tudo mais. Aí você vai falar assim, nossa, olha, hoje o tempo está ensolarado, né? Ou quando você ouve na previsão do tempo, olha que interessante, ninguém fala em previsão do clima, tá? Todo mundo fala em previsão do tempo, porque é o que está esperado para aquele dia, para aquele momento, naquele lugar, fazer em termos de temperatura, né? Então, por exemplo, quando a mulher vai lá no Jornal Nacional e fala, olha, a previsão do tempo hoje é uma temperatura máxima de 25 graus e uma temperatura mínima de 15 graus, sei lá. Quer dizer que vai variar ao longo do dia e da noite essa temperatura. Então, vai ter diferentes estados ali gerais da atmosfera ao longo de um dia. Então, isso seria o tempo. Agora, essa ideia do tempo, ela é diferente de quando nós vamos falar a respeito do clima, tá? Por quê? Porque o clima é definido, principalmente, a partir de uma informação que ela é de mais longa data, de longo período, tá? Então, ele é o comportamento mais estável da atmosfera. Eu costumo brincar, Carlinhos, com os alunos e dizer o seguinte, Sim. O clima, ele seria uma espécie de identidade de um lugar. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, ó, o cara fala, vai para a Bahia, né? Um exemplo, assim, sendo bem popular, eu vou para a Bahia. Qual que é o clima lá? O cara já pensa o quê? Em praia, em mar, calor e tal, né? Aí quando você diz, eu vou para o Rio Grande do Sul, vou lá para a região dos Pampas, né? Baguri. Vou lá pro sul. Ah, mas o sul é frio lá, Curitiba é gelado, tal, Porto Alegre é gelado. Quando a gente está falando desse aspecto, que parece a identidade do lugar, uma característica mais estável, que é o comportamento da dinâmica e das condições atmosféricas de um lugar, eu estou me referindo justamente
ao clima. Então, eu trouxe até como exemplo aqui, ó, o Brasil é um país de clima predominantemente tropical, ainda assim tem regiões, como é o caso da região sul, que apresentam um outro tipo de clima, que é um clima subtropical, pois faz mais frio lá. Isso tem a ver, inclusive, com a localização geográfica, né, Carlinhos? É mais ou menos Sim. essa diferença de tempo e clima? Exatamente. Gente, só complementando o que o professor Bruno está falando, o tempo é quando você sai para fora da sua casa e faz uma narração do que está acontecendo na atmosfera. Ó, Perfeito. tá frio, tá calor, tá ventando, não tá ventando, temperatura tá alta, temperatura tá baixa, tá chovendo, não tá chovendo. É quando você me narra no momento que você pôs lá, se pôs para fora, como tá o tempo, né? Agora, o Por clima. exemplo, Carlinhos, só para que nem agora aqui, ó, aonde hoje você sai, tá agradável, tá bacana, né? Não tá aquele calorão, mas também não tá frio, tá aquele tempo ameno, né? Sim, 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 sim. Então o Bruno vai dizer o seguinte: as temperaturas, se o Bruno trabalhasse na Rede Globo, e ele trabalha, só que ele não trabalha com o clima, ele trabalha com a política, mas se Perfeito, chamarem o Bruno perfeito. para fazer para fazer uma pontinha no clima, gente, ele ia dizer para vocês que hoje as temperaturas estão amenas. Ó, Era isso que o sensacional. professor Bruno ia falar. Mas eu não ia Mas o poder dizer professor que o Bruno falou. clima tá ameno, né? Porque o clima não é assim. Não, o clima, Bruno, é assim, ó. Imagina que a gente olha, vamos pegar como Araraquara, que é a nossa referência, né? Legal. Araraquara, que é a nossa referência. Bruno, eu vou observar, por exemplo, a cidade de Araraquara nos meses de verão. Então, eu Perfeito. percebo que em 50 anos choveu no verão de Araraquara, 45 anos e 5 anos não choveu. Então, eu Perfeito. peguei a cidade de Araraquara, analisei o verão de Araraquara durante 50 anos, e eu percebi, Bruno, que em 50 anos, 45 anos choveu no verão, e 5 anos não choveu. Então, o que eu vou falar? Que o tempo de Araraquara tem um verão úmido. Por quê? Porque em 50 anos, ou seja, Bruno, em 50 verões, choveu 45. Quer Então, a dizer, foi mais média. estável, né? Isso que aconteceu. Isso, Caracteriza, portanto, professor essa Bruno. identidade, esse clima do lugar, né? Isso. Então, gente, o clima é quando eu olho o tempo o tempo maior ao longo de muitos anos. Isso Perfeito. é clima, professor Cara, Bruno. ficou. E o clima agora aqui ficou muito melhor depois dessa explicação, né? Ficou muito mais agradável. Ô, Bruno. Agora que a gente O sabe a clima. diferença entre tempo e clima. Exatamente, exatamente. Boa, professor. Boa, boa. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Bom, há outros fatores que influenciam o clima e um deles tem a ligação aí justamente, olha o porquê nós estudamos primeiro as latitudes, né, professor Carlinhos? Porque um dos fatores Sim, que influenciam o clima tem a ver justamente com as latitudes. Aqui de maneira muito rápida, que nós falamos na nossa última aula a respeito de baixas latitudes. Estou passando o mouse aqui perto, né? Que é justamente essa que isso. está entre os trópicos, né? E justamente que pega a linha do Equador, que são as baixas latitudes. Eu tenho, e que, portanto, aqui configuram, do ponto de vista climático, as zonas tropicais, porque o trópico, essa que é a ligação. Eu tenho depois as médias latitudes, que é o que eu chamo de zona temperada. Por que de zona temperada? Porque ela mistura, né? Ela tem esse temperinho aí entre características de lugares mais quentes e outras de lugares mais frios, vamos dizer assim. Seria quase que uma transição, né? E eu tenho também aquilo que eu chamo das altas latitudes, que é onde estão aqui, portanto, onde eu estou passando o mouse, os polos e, portanto, as zonas polares. Olha só que bacana, Carlinhos. Esta imagem aqui é uma imagem Aham. ninguém mais, ninguém menos do que a NASA. Ou seja, o tio Sam Nossa. fez essa imagem, né? E aí A a gente agência consegue espacial. observar basicamente o quê? Que os lugares mais quentes estão representados aqui justamente por essa coloração laranja e amarela. Aquela que vai já no sentido mais da verdinha, tanto a escura quanto para a verde clara, seriam as zonas temperadas, e as azuis, e até mesmo onde tem os pontos de gelo, como a gente consegue observar, são os lugares onde nós temos as zonas polares. O que isso tem a ver com a latitude? Justamente, porque as latitudes servem aí como meio de referência para a gente entender a incidência dos raios solares, como está mostrando esse outro desenho que representa, inclusive, o eixo de inclinação. É por aí, Carlinhos?
Não só é por aí, e completando as belas palavras de professor Bruno, eu vou dizer o seguinte para vocês, crianças. A região tropical, né, que a gente também chama ali, né, de região intertropical, porque significa entre os trópicos, seria a região mais quente da Terra, porque os raios solares incidem mais diretamente, eles entram mais reto. A região temperada, que fica entre o trópico e o círculo polar, tanto faz para o hemisfério norte como para o hemisfério sul, pessoal, é a região onde eu tenho as 4 estações do ano muito bem definidas, professor Bruno, tá? Legal. Eu sinto um inverno com temperaturas muito baixas e um verão com temperaturas bem mais elevadas. Legal. E as regiões polares, professor Bruno, são as 2 regiões mais frias da Terra. Lembrando os nossos alunos, que nós falamos a semana passada, que o Polo Sul é mais frio do que o Polo Norte. O Polo Norte, ele é feito de gelo, está no nível do mar, então as temperaturas são mais altas. E o Polo Sul, que é o continente antártico, ele é mais elevado, então como a gente sobe nele, as temperaturas são mais baixas, professor Bruno, tá bom? Ah, porque tem outra coisa aí que influencia. Você falou, a gente sobe nele, eu já aproveitei o gancho, ó. Tem um outro fator que influencia o clima, que é justamente a altitude, ou seja, na medida em que vai subindo o nível do meu relevo, né? E depois mais sim, professor, falar com os meninos sobre a formação do relevo, né? Para eles poderem ficarem tranquilos aí, meus queridos e amados alunos da sexta série. Mas quando eu tenho essa questão da altitude, na medida em que vai ocorrendo uma elevação do terreno, e aí eu preciso de um parâmetro, ou seja, de algo para comparar, e eu comparo isso a partir do nível do mar, que é o da praia mesmo, né? Ali, e que seria o nível 0, vamos dizer assim, né? O começo aqui da coisa toda. Conforme vai subindo, a ideia é que as temperaturas tendem a baixar. Então, a cada 150, 200 metros de elevação, a temperatura cai em média 1 grau Celsius. É por isso que, por exemplo, quando eu estou lá no pico de uma montanha, como sei lá, o Monte Everest, neva, é muito mais frio do que lá embaixo, né, Carlinhos? E aí o aluno vai perguntar assim, mas ô professor Bruno, se eu estou no alto de uma montanha, lá no Monte Everest, 8.848 metros, estou quase abraçando o sol. Professor Bruno, por que eu aqui abraçando o sol estou com esse frio danado, as temperaturas estão tão baixas, tem neve? E por que eu estou ali no nível do mar, eu estou fritando de calor? Gente, é o oxigênio o grande responsável pela retenção de calor. Quando eu estou no nível do mar e a densidade do ar é maior, o ar é pesado, então ele fica baixo. Então, quando eu estou no nível do mar, eu tenho em cima da minha cabeça uma coluna de ar gigantesca. E aí há muito ar ali no nível do mar, tem muito ar. O ar, ele tem a capacidade de reter calor. Então, quando eu estou no nível do mar, segura, né? Ele pega o calor para ele. Isso, o ar vai reter calor. Então, quando eu estou no nível do mar, eu tenho temperaturas altas pela retenção de calor do oxigênio ali, né? Dessa concentração de ar. E quando eu vou subindo as montanhas, o ar, professor Bruno, vai ficando mais rarefeito. Então, o que acontece? A coluna de ar é menor. Professor Bruno, pega o mouse, só para a gente mostrar para os meninos o seguinte. Põe no alto da montanha o mouse. Gente, tá aqui, imagina o seguinte, imagine que onde está aí o cursor do professor Bruno é você. Imagine onde está escrito fatores que influenciam o clima, é o fim da atmosfera. Olha entre fatores e o pico da montanha como a coluna de ar é menor. Tem menos ar. Aí, professor Bruno. Gente, esse professor é maravilhoso. Tem tudo na mão. Tá com a canetinha vermelha, gente. Ó, vamos fazer assim, ó. Aqui, ó, vamos fazer assim, uma setinha aqui menor e uma aqui maior. É isso que você está falando, Carlinhos? Isso, professor. Isso significa, professor, que aí onde a setinha está menor, a quantidade de ar aí é menor. Então, aí é mais frio, porque não tem ar para reter calor. E aqui embaixo, professor, que seria mais baixo, que seria próximo ao nível do mar, aonde o senhor fez a seta maior, eu tenho muito mais ar. Olha como a coluna de ar aí é maior. Então, aí tem mais retenção de calor, professor. Então, gente, enquanto o tio Bruno vai escrevendo, lembra o seguinte, o tio Bruno falou de latitude, é a temperatura. O tio Bruno está falando de temperatura, de altitude, é temperatura. Então, tanto o slide anterior como esse slide regulam a temperatura do planeta, gente. Olha só que sensacional. Aqui eu coloquei menos ar e mais ar, só para que eles possam justamente
né, ficarem aí e gravarem muito bem. Boa, Bruno. Boa. Vamos adiante, vamos adiante, vamos adiante. Vamos tocar o coisa, que senão a galera vai brigar com a gente por causa que é muito longa a aula, hein? Vamos lá. Vai. Vamos lá, Bruno. Acelera Vamos aí. lá, vamos lá. Acelera, Ó, Bruno. acelera, vai! Vamos lá. Então, é o seguinte, aqui nós temos outros fatores que influenciam o clima. E aí nós estamos falando de dois deles. Dois fatores, né? Falamos já das latitudes, falamos da altitude, agora nós vamos para dois que é opa, eu bati sem querer a mão, voltou o slide, vamos lá, que é a proximidade, ou seja, que tem a ver com a maior proximidade com os mares e os oceanos, e que, portanto, é importante entender essa maior proximidade ou a maior distância em relação aos mares e oceanos, porque isso também vai influenciar na característica do clima. Então, por exemplo, a maritimidade tem a ver com essa proximidade de mares e oceanos, né? Tem que lembrar que os mares e oceanos regulam a temperatura, diminuindo, portanto, a amplitude térmica, e daqui a pouco a gente vai dar uma ênfase absoluta nessa questão da amplitude térmica, e a maritimidade está relacionada com a maior quantidade de chuva, por isso que chove mais, né? Geralmente na área da praia e tal. Agora, e o outro fator que influencia também o clima tem a ver com a continentalidade, que é o resultado da distância dos mares e dos oceanos. Então, a lógica aqui é, quanto mais distante do mar, maior a variação da temperatura, ou seja, grande amplitude térmica de um determinado lugar. As áreas mais distantes do mar, portanto, têm uma tendência de receber menos chuvas. E aí eu deixo para o Carlinhos explicar essa parte para vocês. Tá. O professor Bruno, até agora, estava falando basicamente de temperatura na Terra. Então, quando ele falou de latitude e quando ele falou de altitude, essencialmente nós falamos de temperatura. A partir de agora, a gente vai começar a falar de chuva. Poxa, como é que vem a chuva? Poxa, da onde vem a chuva? Porque até agora a gente falou de aumentar e diminuir temperatura. Mas agora a gente tem que falar sobre um outro fator, que é a umidade. E aí, para você entender umidade, quer dizer, mais umidade e menos umidade, vem a maritimidade e a continentalidade. Então é o seguinte, pessoal, quanto mais próximo dos oceanos o continente está, maior vai ser a quantidade de umidade que o continente vai receber, porque o continente está recebendo essa umidade do oceano. Por isso que quando a gente está na praia, o Carlinhos, desculpa só te cortar, por isso que quando a gente está na praia, né, dá aquela sensação ali de que, tipo assim, né, você tá suando, assim, quando dá aquele calorzão, parece que tá tudo mais úmido, não tem? Tem a ver com isso aí? Tem, Bruno, eu vou dar um nome para você, parece que tá numa sauna. Parece que tá numa sauna, exatamente. Parece que eu estou numa sauna. Porque a temperatura está muito alta e o ar está muito úmido. É a sauna, Bruno. Temperatura Legal. muito alta com ar úmido é sauna. Aí você fica transpirando, feito um doido, naquele bafo quente. Aliás, Bruno, eu sempre achei sauna coisa de maluco, mas gosto é gosto, nós não vamos discutir. Tá certo? Tá certo, gente, tá então, certo. rapidão aqui, ó. Gente, a maritimidade significa o seguinte: quanto mais próximo do mar eu estou, mais umidade vai chegar do mar, mais possibilidade de chuva nós vamos ter. Então, as regiões próximas ao oceano são naturalmente regiões mais úmidas. Aí, aquelas regiões que estão bem mais afastadas do oceano, bem mais distantes do oceano, essas regiões já são bem mais secas, porque elas têm dificuldade da umidade chegar até ali naquele determinado ponto. Então, maritimidade significa que eu vou ter o quê? Eu vou ter mais umidade, eu vou ter uma maior quantidade de chuvas. E continentalidade, eu vou ter uma menor quantidade de chuvas. Ô, e a Carlinhos, outra coisa... Oi? Só então para entender o negócio. É por isso que quando a gente fala do Nordeste, por exemplo, o interiorzão do Nordeste é sertão, chove pouco, mas na praia chove bastante. Tem a ver também com isso, então? Bruno, ali tem uma complexidade, mas tem a ver com isso. Vamos ver se você consegue entender o que acontece no Nordeste, Bruno. Bruno, de novo, eu vou usar um carrinho meu, tá bom? Os carrinhos da geografia, né? Vamos lá, Bruno. Ganhei de presente uma vez de formatura. Eu falei para os meus alunos que eu sonhava em ter uma BMW. Olha a BMW que eles me deram. Tá bom? Eu duro que eu não estou zoando, duro que eu estou falando sério, Bruno. Ganhei de presente de uma formatura. Parabéns, muito linda a sua BMW. Você não pode Sim. dizer que não tem uma BMW mais. Eu tenho, Bruno, prata. E era meu sonho ter uma prata mesmo. É o seguinte, vamos lá. Bruno, aqui é assim, ó. Imagina que aqui é a praia. Certo. Aqui, ó, na frente do carro. Perfeito. Esse aqui é o litoral do Nordeste. Então, a umidade chegou e está caindo aqui, Bruno, na praia. Legal. Tem a ver com a maritimidade. Só que aí, Bruno, o vento vai empurrar
a nuvem lá para o interior do Nordeste. Isso. Conforme ele está entrando para o interior do Nordeste, Bruno, tem uma cadeia de, tipo, eu vou pôr esse nome, Bruno, para o meu aluno e para o seu aluno entender. Legal. De montanhas, chama Planalto do Borborema. É isso Bruno, aí na hora mesmo. que essa nuvem está subindo, ela vai botando chuva em cima dessa montanha. Quer dizer, ela não chega do outro lado, né? Isso, a hora que ela passou do outro lado, Bruno, ela está seca. Porque ela foi subindo a montanha e chovendo na montanha, Bruno. E Se eu te contar uma história, montanha. se eu te contar a história, vamos contar uma história. Vou contar rapidamente um caos aqui. Tá, manda bala. Explicando sobre isso, por isso que eu provoquei você para te explicar, que você usou Por favor. E eu tentei explicar isso dentro da sala de aula, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei e botei uma espécie de barreira em cima da mesa e vim imitando a nuvem. E aí, Bruno Garoto Nuvem. Eu vinha jogando a água assim. Quando eu chegava no Planalto da Borborema, eu esgotava, ficava mirradinho e caía quase morrendo do outro lado, assim, sem nada. Eu tentava atravessar, batia e caía, né? Mas isso, assim, você imagina, né? Os alunos em sala de aula observando tudo isso, acharam que eu tinha um probleminha ali, né? Sim, na verdade o Bruno estava representando uma nuvem. E não é nada fácil ser uma nuvem, pessoal. É complexo ser uma nuvem dentro de uma sala de aula para garotos da sexta série. Garotos e garotas, né? Perfeito, então não é fácil. Perfeito. Muito bem. Ô, Bruno, só para a gente terminar esse slide, porque a gente vai ter uma Legal. aula muito longa, os meninos vão batendo em nós. Vamos lá. É o seguinte, a palavra amplitude térmica, Bruno, significa diferença de temperatura. Então legal. é assim, Bruno, quando eu estou perto do mar, a água retém calor. Então, a água retém calor durante o dia. Então, o que acontece? Durante o dia, a Terra esquenta mais rápido e a água do mar demora mais para esquentar. Tá? Legal. Então, o que acontece durante o dia? Durante o dia, a Terra esquenta rápido, a água do mar demora para esquentar. Durante a noite, a Terra esfria muito rápido, Bruno. Mas o calor da água do mar continua sendo radiado para a Terra. Continua sendo jogado para a Terra. Por isso que você vai ter ali na região próxima ao mar a diminuição da amplitude térmica. Amplitude térmica é a diferença da maior temperatura para a menor temperatura. Então, eu não tenho grande diferença, Bruno. E quando eu estou no continente, a Terra esquenta rápido e esfria rápido. Então, a noite fica muito gelada, Bruno. Tá? Porque o vento sopra dali para o mar, que é o que a gente chama de brisas continentais, e ao longo do dia você tem a brisa marítima, que é o contrário. Isso, é que é assim, Bruno. Durante o dia, a Terra esquenta mais rápido e a água demora mais tempo para esfriar, para esquentar. Beleza. Então, a gente vai ver o vento fazer o seguinte. O vento, Bruno, sempre vai do lugar mais frio para o lugar mais quente. Mais quente, isso. Tá. Então, como a Terra está quente e a água do mar está mais fria, durante o dia eu vou ver sempre o vento soprando do oceano para o continente. Perfeito. Eu chamo isso de brisa marinha. À noite, Bruno, inverte, porque a Terra esfria e a água do mar está com aquele calor acumulado. Então, eu tenho o que eu chamo de brisa continental. Bruno, tem um professor de geografia que chama esse vento que você está passando o cursor aí de terral, de vento terral, que é o vento da Terra, tá? Que é o vento da Terra. Aliás, professor Bruno... Ai, meu Deus do céu, quase caiu tudo aqui de novo. Aqui, ó. Pelo amor... Daquela soprada. Então, eu sou a Terra, você é o mar. Vamos ver, vai dar certo, ó. Vai. Vai, ó. De novo, essa aí foi boa. Eu sou o mar, você é o mar. Eu sou a Terra, você é o mar. De noite. De noite. Brisa continental. Isso. E aí, durante o dia, é o contrário. Vai, só para você. Vai lá. Vai. Agora aqui, ó. Ó, vai. É isso aí. Virou. Maria, olha, até veio um tufão aqui quase. Vixe Maria. Muito bom. Ô, Bruno, deixa eu falar uma coisa para os meninos. Se tiver algum aluno aí que quiser ser surfista, esse vento aí, Bruno, que está saindo aí da terra, final da tarde aí, indo para o oceano, esse vento é um vento que o surfista gosta, que dá aquelas ondas mais redondinhas, tá bom? Muito bom, muito bom. Só para lembrar aí para o aluno que gosta de surf. Tá certo. Tá, muito bem. Bom, vamos avançando. Então, vamos avançando. Agora tem um outro fator importante também que influencia o clima, Carlinhos, que tem a ver aí justamente com o que a gente chama, né, de correntes marítimas, ou seja, há correntes que vão deslocando também as águas aí do oceano, tanto correntes mais quentes quanto correntes mais frias. Então, as correntes marítimas são movimentações das massas de águas dos mares, como eu estou definindo aqui para os nossos alunos,
e oceanos, Aham. que influenciam, portanto, na definição do clima de todo o planeta. Olha como é complexa aqui, né? Toda essa movimentação das correntes, como está sendo mostrado aqui no mapa ao lado. Do ponto de vista das correntes quentes, elas se formam na zona intertropical, ou seja, entre os trópicos, perfeito? Né? Isso, Elas estão isso. aqui ilustradas no mapa com as setas rosa, ó, é o que eu estou falando, as correntes quentes, né? Que encontram os ventos do norte com os ventos do sul e que, portanto, vão se deslocando, ó, como vocês podem observar os sentidos das setas aqui, ó, justamente para as zonas polares, certo? E as correntes frias, que como vocês podem ver que estão em laranja aqui no mapa, elas se formam próximo das regiões polares, ó, tanto aqui embaixo, na Antártida, quanto aqui em cima, no Polo Norte, tá? E elas vão se deslocando para a zona intertropical. E aí rola uma troca de calor. Como é que funciona aí, Carlinhos? É o seguinte, professor Bruno. O que são correntes marítimas? São como se fossem rios que existem dentro do oceano. É Eles até vão se difícil da gente movimentando, entender. literalmente, né? Isso, literalmente são rios que correm dentro do oceano. E esses rios podem ter águas quentes ou podem ter águas frias. Esses Depende de rios, onde eles professor estão se Bruno, originando, né? eles influenciam muito na vida do planeta Terra, influenciam muito a vida no planeta Terra sobre vários aspectos. Porque eles são responsáveis, professor Bruno, por exemplo, para a formação de desertos, as correntes ajudam a formar desertos, as correntes elas trazem a possibilidade de pesca. Então, as correntes marítimas, elas trazem a possibilidade de não congelamento do oceano. Então, professor Bruno, só para mostrar duas coisas para os seus alunos sobre correntes marítimas e como elas influenciam no mundo. Essa corrente, professor Bruno, que está passando em frente do Chile aí, Aqui, ó. do Chile, isso. Meninos, essa corrente, para baixo, Bruno, essa aqui é a que está fazendo a curva. Ela está fazendo, Aqui, ó. isso, essa aí, professor Bruno. Essa que eu queria. É duro, né? Eu tenho que falar para o professor Bruno assim, não estando do lado dele, né, gente? Ele vai falar, A corrente de Humboldt. Isso. Ô, Bruno, a corrente de Humboldt é uma corrente fria. E essa corrente, Bruno, ela vai passar em frente aí à América do Sul, ela vai passar em frente ao Chile. Bruno, ela vai ser a responsável por formar o deserto do Atacama no Chile. Olha então, isso. se um dia vocês forem passear no Chile, lá no Chile, um dos passeios vai ser conhecer um deserto chamado Atacama. Bruno, ó, só para que eles pensem que Carlinhos, só vou passar o cursor aqui, ó. O Chile está aqui, ó, galera. Eu estou passando mais ou menos o cursor do mouse aqui, ó, tá vendo? Essa ampla litorânea aqui no Pacífico, no Oceano Pacífico. Bruno, é o seguinte, a corrente de Humboldt é um rio de água gelada. Quando vem, ó, tenta entender, Bruno, os meninos, ó, vem a nuvem carregada de umidade do mar. A hora que chega em cima desse rio de água gelada, que é a corrente de Humboldt, ela faz o resfriamento da nuvem. Então a nuvem cai em cima da corrente de Humboldt. Ela chove. Perfeito. E aí não passa a umidade para o continente, Bruno. É isso. Cai ali, tá? Cai ali a água. Cai ali. Então ali é uma influência. E a outra, Bruno, é aquela que está passando ali em frente da Noruega, aquela rosinha que está passando em frente da Noruega lá em cima, tá certo? Lá em cima. Gente, essa é a corrente do Golfo. Essa corrente, ela não deixa o litoral da Europa congelar. Por quê? Porque ela vem aí trazendo muito calor e ela não congela o litoral da Europa. Aliás, professor Bruno, vamos contar uma coisa para os nossos pequenos alunos da Vamos contar. Vamos lá. A Noruega é um país que se destaca muito pela pesca, professor Bruno, principalmente do bacalhau. O professor Bruno gosta de uma peixadinha, né? Adoro. Se vocês quiserem levar para a gente aquele bolinho de bacalhau, né? A gente da melhor maneira possível. Pode professor Bruno, né? Pode mandar pelo iFood também. Isso. Professor Bruno, por que dá para pescar na Noruega? Por que a Noruega não congela, professor Bruno, estando nessa região fria do globo? Estou passando o mouse aqui para eles. Isso, porque a corrente do Golfo, que é um rio de água quente dentro do oceano, não deixa esse lugar congelar, professor Bruno. Olha que sensacional, hein? Sensacional. Tá? Então aí duas Quer dizer, tem todo um aspecto excepcional de explicação para as coisas. Tem. Professor Bruno, é como o Japão, não precisa nem pôr o cursor lá nada. O Japão tem corrente marítima também. Então, como tem corrente marítima, traz muito peixe. O Japão come muito peixe, professor Bruno, porque lá as correntes trazem lá os peixes que proporcionam a pesca, dão a possibilidade de pesca. Olha que agora, legal, já aqui no Oceano Pacífico, onde é mais gelado, é mais difícil de pescar, né? Professor Bruno, na verdade, a pesca ela vai ser mais próxima à costa, aonde a gente está vendo a corrente. E essa região que o senhor mostrou aí já tem mais dificuldade.
Tudo bem? Beleza. Deu para entender, os alunos são inteligentíssimos, depois dessa explicação, eles já estão até quase que comprando a vara, a linha, o anzol e pescando já, né? Muito bem, estão indo para o Pescar, Chile, para... eles vão pescar daqui a pouco no balde d'água no fundo de casa. Muito bem, e tilápia. Tilápia. Sensacional. Vamos lá. Muito bem. Há outros fatores importantes, Carlinhos, mas esse daqui, ó, a gente vai trazer um plus a mais, tá? Para que fique claro, e aí a gente já vai encaminhando para o fechamento também depois da nossa, Sim. né? Que são alguns fatores que influenciam também o clima, mas que é uma explicação um pouco mais aprofundada. Isso não nem traz na apostila, mas a gente resolveu falar aqui com eles, porque como os nossos alunos são pessoas muito especiais, muito queridas, muito amadas, para eles a gente tem que dar o melhor de nós, né, Carlinhos? Tem que ser o melhor. Sim. Não aceitamos menos do que o nosso melhor. Então nós vamos exatamente falar para eles sobre o que é essa força de Coriolis, né, Carlinhos? Vamos explicar para eles. Mas aqui não está na apostila, é um aprofundamento que nós estamos trazendo a título de curiosidade para vocês. Então vamos rapidão, Bruno, 2 minutinhos para a gente terminar, para não apanhar nem de pai nem de aluno. Então é o seguinte, pessoal, ó, existe uma força no planeta chamada força de Coriolis. E vocês vão conseguir enxergar ela nos globinhos que o professor Bruno colocou, tá certo? Aí mostrando, né, a rotação da Terra, né? Gente, a Terra, ela gira de oeste para leste. Então vamos lembrar uma coisa, a Terra está virando. A Terra está virando. E a atmosfera está parada. Daqui para cá, né? Então ela gira assim, né? Ó, daqui de oeste para leste. Isso. E aí, professor Bruno, quem está virando é a Terra, a atmosfera está parada. Só que quando ela está virando, ela faz uma movimentação do ar. Ela vai movimentar o ar. Isso, porque ela está virando. E aí, professor Bruno, quando ela faz esse movimento, ela está virando, e ela faz essa movimentação do ar, a gente vai ver o ar dar uma curvadinha. O ar vai dar uma curvadinha. Perfeito. A curvadinha vai ser o seguinte, pessoal. Se eu pegar essa curvadinha no hemisfério norte, vai fazer o vento virar no sentido horário. Se eu pegar no hemisfério sul, vai fazer o vento virar no sentido anti-horário. Anti-horário. Tá? Então, existe uma força que faz o vento dar uma curvadinha. Então, a curvadinha no vento faz esse vento girar no sentido horário no hemisfério norte e anti-horário no hemisfério sul. Tudo bem, professor Bruno? Eis aí a força de Coriolis, de maneira muito simples. Isso. E o próximo, professor Bruno, para a gente vamos para o próximo. Né? Terminar. Gente, aqui rapidão, e a gente vai encerrando, é o movimento de circulação dos ventos na Terra. Bom, vocês estão vendo que basicamente no planeta Terra tem 3 ventos que atuam sobre o planeta. Tanto faz se você olhar no hemisfério norte, tanto faz se você olhar no hemisfério sul. Esses ventos são os seguintes. Professor Bruno, ali na África, do norte da África, em direção à linha do Equador, parte um vento chamado alísio. Ventos alísios do Nordeste daqui. Isso. Então é assim, professor Bruno. Os ventos que vão soprar na região entre os trópicos do hemisfério norte e do hemisfério sul são os ventos alísios. Então o aluno tem que lembrar que o nome do vento que sopra na linha do Equador é alísio. Tudo bem, professor Bruno? Opa, quando eu estive lá no Equador, me bateu um vento alísio. Muito bem, professor Bruno. É esse querido vento que você está vendo aí. Professor Bruno, ali na região da África, vamos pegar ela como referência, você vai ver que sai o vento alísio para o Equador e sai um vento para o norte chamado vento de oeste. É aqui, ó. Isso. Muito bem. E lá dos polos, professor Bruno, tanto faz polo norte ou polo sul, sai o terceiro vento da Terra, que é o vento de leste. Então, professor Bruno, nós temos 3 ventos que atuam no planeta Terra. Os ventos de leste, os ventos de oeste e os ventos alísios, professor Bruno. 3 ventos atuam na Terra. Leste, oeste ou alísio, professor Bruno. Legal, legal, legal. E aí tem essas células aqui, o que é isso, Carlinhos? É que é o seguinte, professor Bruno, ali aonde está o vento alísio, professor, aqui, tá vendo onde está o vento alísio? Opa, tô passando o cursor do mouse. Isso, aonde esse vento está circulando aí, chama célula de Hadley. É aonde está circulando, é o sujeito que descobriu isso aí, viu, gente? Ah, aonde sensacional. Aonde está circulando o vento aí,
é a célula de Hadley. Ali aonde está o vento de oeste, professor Bruno, é a célula de Ferrel. Isso, Ferrel, né? O professor Bruno deu inglês. Maravilhoso, gente. The Ferrel Cell. Isso. E aí, gente, lá nos polos eu tenho a célula polar. Tanto faz, então, se for hemisfério norte ou hemisfério sul. Então, eu tenho 3 células de circulação de ar, professor Bruno. Sensacional. Carlinhos, para fechar agora em definitivo, os alunos têm que mais aprender a fazer a leitura daquilo que, quando a gente fala de clima, é fundamental, que são climogramas. Os climogramas nada mais são do que gráficos que trazem informações a respeito tanto da temperatura, de uma determinada temperatura, como eu estou mostrando aqui nessa coluna onde está passando o mouse, quanto tem cada um dos meses do ano aqui embaixo. Aqui você tem os milímetros, que representa a quantidade de chuvas, que está pintado em azul dentro dele, né? E nós temos a linha vermelha, que representa a amplitude térmica, que nós aprendemos na aula de hoje, que é a variação da temperatura ao longo dos meses do ano. É mais ou menos por aí? Exatamente. Então, meninos, cada coluna representa um mês do ano. Essa coluna pintada representa o quanto choveu no mês. E aí o gráfico mostra o ano inteiro. E a linhazinha que o tio Bruno mostrou lá em cima é a linha de temperatura, a média de temperatura em cada mês. Então, o climograma mostra quanto que choveu em cada mês, quanto que choveu no ano, qual é a temperatura que teve ao longo do ano média. Então, professor, isso é um gráfico que ajuda a me mostrar quanto choveu e quanto deu de temperatura no ano. Então, só para ficar claro, por exemplo, nesse aqui, ó, vamos pegar esse no meio, semiárido, ele está mostrando para mim que se está lá embaixo o azulzinho, quer dizer que quase não chove, é isso, né? Chove isso. Só que a linha vermelha está bem alta, então ele está falando que a temperatura ela é bem alta, mas que chove. Isso. Ô, professor, olha a diferença. Se você pegar o equatorial, é o da linha do Equador. É o da linha do Equador. Olha, não tem uma estação seca, choveu todos os meses do ano. Que é o que acontece, por exemplo, tanto é que a cidade, ó, o Uraupês, né, que é na Amazônia, no estado do Amazonas, que é justamente quando a gente fala que a Amazônia chove bastante ao longo de todo o ano, que é úmida, né? E o que você acabou de mostrar, o outro que não chove, é um do interior do Nordeste, da Caatinga. Olha aí que beleza, olha aí que beleza. E aí, bom, extremos, Bruno, extremos. Climáticos aqui também, subtropical, Atlântico, aí depois você observa com calma aí nos seus slides. Bom, é isso, pessoal. Essa semana vocês têm que responder as questões de 1 a 5, página 18 e 19 da... As que você não puder responder na apostila, faça no seu caderno. Acesse aqui o link do Google Formulário para carregar as respostas. Lembrando que todos os conteúdos estão sempre no mesmo link na plataforma. Para não avançarmos mais, vou me despedindo. Muitíssimo ao professor Carlinhos. Muito obrigado, Carlinhos. Bruno, estamos aqui, parceria. Meninos. Exatamente. Gente, ó, valeu, obrigado. E sempre que o professor Bruno quiser e me convidar, eu estarei com o professor Bruno, né, ajudando, auxiliando. Já está convidado, tá certo? Obrigado, professor Bruno. Vou me despedindo, muito obrigado. Um grande abraço para todos vocês e valeu, tamo junto, galera.